Vamos então à resposta da questão que eu deixei para você pensar um pouquinho. Então, ela diz respeito ao behaviorismo e ela pede como é que é entendido o reforço positivo. Bem, a resposta correta é a alternativa A, que diz: aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Veja, o reforço positivo nada mais é do que uma recompensa. E, obviamente, por ser uma recompensa, ela vai aumentar a ocorrência de um comportamento. Ok? Vamos lá, então, a um outro tema importante dentro da área da psicologia econômica, que são as atitudes. Veja aí, então, na tela o conceito. O que seria atitudes? Predisposição interna de um indivíduo para avaliar um objeto. Né? Então, de alguma forma, né, eu tenho uma predisposição a observar um objeto, um produto, um serviço, de avaliar se aquele produto é bom para mim, é necessário, não é necessário, enfim. Então, as atitudes fazem parte, né, dessa tomada de decisão. Né? As atitudes, elas são compostas por três elementos. O elemento, veja aí na tela, afetivo, o cognitivo e o comportamental. O que seria esse componente afetivo em termos de atitude? Então, eu dei inclusive um exemplo no livro texto, né, sobre, afirmei o seguinte: eu sou louca por cartão de créditos, sou apaixonada por ele, por exemplo. Essa afirmação de que você é apaixonado pelo cartão de crédito nada mais é do que um tipo de atitude afetiva, certo? Muito bem. O que seria um componente cognitivo? Né? O componente cognitivo, ele de alguma forma vai me fazer decidir se aquele produto é necessário para mim ou se ele não é necessário para mim. Né? Aquela empresa, de alguma forma, ela é uma empresa segura. Então, se ela for segura, eu vou pensar na questão de se eu vou comprar ou não aquele produto. Tá? Então, o cognitivo tem a ver com raciocinar sobre, né? Fazer relações, fazer associações. Tá? E o componente comportamental nada mais é do que a ação propriamente esperada. Né? Então, você tem, de alguma forma, você tem uma predisposição em relação àquela empresa, àquele produto, e espera-se que no final você tenha uma atitude comportamental, que seria o quê? Eu vou atrás do produto, vou atrás do serviço para comprar, por exemplo. Ok? Funções básicas das atitudes, do estudo das atitudes. Veja aí no slide, né? A primeira função é instrumental, ajustativa ou utilitária. Aqui, o consumidor, de alguma forma, vai fazer uma relação, né, de recompensas e punições. Vale a pena ou não vale a pena obter aquele produto, aquele serviço? Tá? Esse instrumental ajustativa também tem a ver com a questão de experiências anteriores. Vale a pena eu trocar de marca? Não vale a pena? Eu sou fiel àquele produto? Enfim, né? Então, por isso que ela é chamada, né, de instrumental ajustativa. Muito bem. Outra função importante, ego-defensiva, é um termo absolutamente tirado da psicologia, da área da psicologia. De alguma forma, nós, né, numa tomada de decisão, nós podemos nos defender, né, fazendo uso de mecanismos que a gente chama de mecanismos de defesa, né? Não vou comprar esse objeto porque ele não vai me fazer bem, ou em experiências anteriores, ou um amigo me disse que ele não é bom, enfim, né? Fazer uso de mecanismos de defesa. Outra função básica de expressão de valores, eu vou de alguma forma aqui associar, né? Se esta obtenção de um produto tem a ver com o que eu penso de ser um valor agregado ou não, né? E de conhecimento, né? De alguma forma, as atitudes nos fazem sempre repensar, né, certos tipos de comportamento, ok? Bom, inclusive inicialmente, assim, na unidade 2, eu disse para você o quanto foi importante a psicologia social. Então, pensando no social, é pensar no grupo, pensar na minha relação com a sociedade. Então, esse próximo slide vai tentar mostrar o papel do grupo social na formação do comportamento, certo? Nós vimos também que, basicamente, todos os nossos comportamentos são aprendidos, e esse aprender comportamentos
ele advém também de outras pessoas, da relação que eu mantenho com outras pessoas. E de alguma forma todo ser humano ele precisa viver em sociedade, né? Então a todo momento eu sou influenciado pelo grupo, pelo social. Vamos lá. Então veja aí na tela, requisito primordial para o princípio de um grupo. Qual seria? Percepção do outro. Então eu só posso dizer que eu pertenço a um grupo se eu realmente percebo o grupo. Óbvio, certo? Tipos de situação de influência. Então, vejam, estudos mostraram que ao pertencer a um grupo, e de alguma forma, se eu escolher aquele grupo, eu quero permanecer nele, existem algumas influências que me permitem participar desse grupo e permanecer nesse grupo. Um dos estudos foi do Moen, né, que disse o seguinte: nós sempre somos influenciados, veja aí na tela, pelo ambiente físico e social, primeiramente, né? O que seria ambiente físico, né? Então, dependendo do local onde eu estou, esse local pode me influenciar. Então, vamos supor que eu fui convidado para uma festa. A festa será formal, será num lugar em que, de alguma forma, existirá uma certa formalidade. Obviamente, a forma como eu vou me apresentar vai estar de acordo com esse ambiente, certo? Muito bem. Ambiente físico e social. Dependendo das pessoas que estiverem lá, eu também vou me comportar de alguma forma diferenciada. Eu vou sofrer a influência dessas pessoas, tá? Um outro tipo de influência que o Moen nos mostra, além do ambiente físico e social, é o tempo. Dependendo do tempo, as influências podem ou não, de alguma forma, modificar o meu comportamento. O que era de alguma forma importante para influenciar agora, pode não ser daqui a 2 anos, por exemplo, tá? Então, o tempo interfere sim nessa influência. Um outro ponto importante do autor é a definição da tarefa e estados antecedentes. Então, de acordo com a tarefa que eu tenho que administrar ou de experiências anteriores, essa influência pode ser positiva ou negativa. Então, existem alguns aspectos que podem modificar meu comportamento. Muito bem. Com relação a essa influência também, veja aí na tela, os tipos de grupo também influenciam e modificam o meu comportamento. Veja aí, o primeiro tipo de grupo é de referência. O que seria um grupo de referência? O grupo de referência é aquele grupo do qual eu quero fazer parte. E se eu quero fazer parte, eu vou seguir, de alguma forma, o guia de comportamento desse grupo. Vamos supor que você tem um grupo de amigos, não é? Que gostam de ir para uma balada e eles se vestem, então, essa balada é um determinado lugar e para ir para essa balada eles se vestem de uma determinada forma. Para você, de alguma forma, fazer parte deles, o que você vai fazer? Eles passam a ser a sua referência. Você vai agir igual a eles. Eu vou para a mesma balada, vou me vestir de alguma forma do mesmo jeito que eles, porque para você eles passam a ser um grupo de referência. Um guia de comportamento, tá? O outro tipo de grupo é de aspiração. Então, de alguma forma, você ainda não pertence a esse grupo, mas você deseja ser parte desse grupo. Você aspira, você deseja, tá? Um outro tipo de grupo de dissociação, então, é completamente contrário ao conceito de aspiração. Então, enquanto de aspiração você deseja fazer parte dele, a de dissociação você não quer fazer parte, você rejeita esse grupo, tá? Outro tipo de grupo é o que nós denominamos, né, dentro da psicologia social, que é o grupo primário. O que seria o grupo primário? É aquele grupo que você tem mais intimidade, ele é mais informal, por exemplo, família. Dentro dessa conceituação, a gente diria que é um tipo de grupo primário, tá? É onde você tem mais, de alguma forma, relações mais íntimas, é mais informal. O grupo secundário, então, se o primário é um grupo mais chegado a você, os secundários são grupos mais distantes. Então, a relação que você tem com esse grupo, que é tido como secundário, é mais formal. Então, por exemplo, colegas de trabalho. Poderia ser considerado um grupo secundário? Poderia ser considerado. Então, dependendo desse grupo de pessoas, eu não posso ser tão informal assim. Eu não posso ser íntimo dessas pessoas, ok?
Aliado a esse conceito de primário e secundário, existe também o conceito de formal e informal. Então, basicamente, veja, o próprio nome formal e informal determina a diferença entre esses dois tipos de grupo. No grupo formal, existe uma regra de comportamento. E, geralmente, essas regras estão, inclusive, estabelecidas por escrito, né? O grupo informal já não existe essa questão do rigor, né? Você tem uma questão de comportamento mais livre, vamos dizer assim. Então, se a gente fosse aliar grupo primário, secundário, formal e informal, eu diria, né, que o grupo primário, basicamente, ele também é um grupo informal. E o grupo secundário, basicamente, é um grupo formal. Ok? Então, de alguma forma, nós somos influenciados por grupos. Agora eu vou falar de dois instrumentos importantes, um deles é a classificação socioeconômica e depois eu vou falar um pouco do psicográfico. Então, a partir do momento em que a psicologia passa a ser uma área importante dentro da área da economia, a classificação socioeconômica, ela passou a mensurar, afinal de contas, que tipo de consumidores somos nós. Basicamente, classificação socioeconômica, veja aí no slide que eu coloquei, é a utilização de um instrumento chamado Critério Brasil. A todo ano, esse Critério Brasil, ele é, de alguma forma, revisto, né? E o que esse Critério Brasil vai mensurar? Veja aí no slide. Posse de bens, grau de instrução da pessoa que está sendo entrevistada e a renda familiar. Talvez você já tenha, de alguma forma, se você respondeu a uma pesquisa, ter passado por esse questionário que traz o Critério Brasil, que nada mais é do que uma tabelinha em que você vai colocar quantas TVs você tem em casa, quantos banheiros, quantos automóveis. Então, a partir, por exemplo, dessa posse de bens, eu vou determinar se você é da classe A, B, C, D e E. Tá? Dependendo da grau de instrução do chefe de família, também vou determinar a que classe você pertence e assim por diante. Qual é o objetivo da classificação socioeconômica? Avaliar o poder de compra de grupos homogêneos de pessoas para a determinação de determinados públicos-alvos. Eu disse a você que hoje as empresas, antes de lançar qualquer produto, ela investiga, né, as necessidades dos consumidores e a partir das necessidades eu quero entender que consumidor é esse, né? Então, um critério utilizado, um instrumento importantíssimo hoje para determinar a questão de posse de bens e de renda é a classificação socioeconômica. Um outro instrumento importantíssimo é a classificação psicográfica, conhecida como, veja aí na nossa tela, no nosso slide, o instrumento VAUS 2, ele vem do inglês, é um instrumento americano, tá? Ele, por não existir um propriamente brasileiro, ele, de alguma forma, ele é usado aqui no Brasil e para determinar o quê? Veja os objetivos. Analisar o estilo de vida do consumidor, os seus valores e as suas crenças e atitudes frente a determinadas situações. É um questionário, já não é uma tabela como a classificação socioeconômica, é um questionário composto por 35 afirmações e diante dessas afirmações você vai poder detectar, veja aí o resultado, né? É uma análise estatística, é uma fórmula, está lá no livro-texto e esse resultado vai permitir eu identificar os respondentes em dois grupos, os de mais recursos e os de menos recursos. E juntando os de mais e os de menos recursos, nós vamos totalizar, dentro da classificação VAUS, 8 grupos diferenciados, cada um deles com certas características. Vamos lá então à nossa interatividade. A pergunta é a seguinte: o que é incorreto com relação ao VAUS 2? Acabei de explicar, vamos lá. A. Analisar o estilo de vida e valores dos consumidores. B. Realizar análise estatística para que possamos chegar ao resultado. C. Dividir os respondentes em outros grupos. D. Dividir os respondentes em grupos de mais e menos recursos. E, finalmente, a E. Tem interesse apenas nos grupos de mais recursos. Vamos lá, pense aí e voltamos já com a resposta. Obrigada.